Bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Mais um dia para a gente começar a nossa jornada espiritual, né, pessoal? Da nossa consciência. Graças a Deus, como é que se diz? Ontem eu tive. Vocês sentiram minha falta aí, né? Que eu não gravei vídeo aí, tá? Mas ontem eu saí, né, para ajudar uma pessoa aí no médico, tá? E nossa, pessoal, é muito bom a gente entrar nessa frequência, tá? De ajudar as outras pessoas. Nossa, ontem foi muito gostoso, tá? A energia que estava a gente experimentando, né? Com essa, como é que se diz? Com esse fluxo de a gente entrar no fluxo de ajudar o outro que quando precisa de uma situação, tá, pessoal? Foi muito gostoso, né? E Deus operou. Então saí aí para ajudar, né, a pessoa, tá? É até uma pessoa do meu canal, tá? E aí aproveitei, comprei aqui o tripé aqui, ó, para eu colocar. Esse daqui parece que tá melhor, né? Tá bem alto aqui. Eu comprei esse tripé aqui para segurar aqui o celular enquanto a gente faz o estudo, tá, pessoal? Então aproveitei, então levei muito tempo, sabe? E não deu tempo de eu chegar para gravar para vocês, tá? Mas graças a Deus, tá? Como é que se diz? Vimos hoje aqui gravar a primeira parte. Daqui a pouco eu vou sair de novo, vou no médico ali. E de quando eu voltar, eu vou gravar a segunda parte, tá? Da nossa jornada espiritual. Porque não pode parar, tá, pessoal? Eu aproveitei também, né, pessoal? Fiz a minha barba aqui. Não sei, talvez amanhã ou hoje eu vou fazer meu cabelo também, tá? Tem que dar o tapa do visual, né, pessoal? Então, graças a Deus, tá, pessoal? Vamos começar o nosso tema de hoje. Eu estou dando essa introdução. Por que que eu falei que é uma energia boa, pessoal? Eu vi que quando eu estava entrando lá, você se envolve ali com a energia, né, pessoal? Você tem que esquecer das outras coisas. Aquilo que você está fazendo é importante, tá? É igual aqui como eu estou gravando meus vídeos. Eu estou envolvido aqui, pessoal. Eu dou risada, eu choro aqui com os textos que eu leio. Eu estou envolvido aqui. E às vezes tem coisas, né, as distrações desse mundo que quer tirar essa sua conexão, tá, pessoal? Esse seu fluxo da espiritual que você tem. E isso que a gente não pode permitir. A gente tem que viver aquele momento, se alegrar ali com o que você está fazendo. Por isso que eu me alegro muito, tá? Nossa, eu fiquei olhando assim, ontem os meus vídeos. Eu gravei mais de 1.000 e pouco vídeos, pessoal. Mas não senti nada. Tá parecendo que eu tô, cada dia parecendo que eu tô fazendo vídeo pela primeira vez. Entende, pessoal? Como é que se diz? É isso, tá? Porque eu tô envolvido ali. Você viu cada vídeo que eu gravei aí, eu chorei, eu sorri, eu dei gargalhada aqui, sabe? Os pessoal da minha família vez aí, então me tá chamando atenção. Mas eu tô vivendo esse momento, tá, pessoal? E isso é uma energia boa, tá? É uma energia que está trabalhando ao nosso favor, tá, pessoal? Você está curtindo a cada momento. Então, precisamos curtir a cada momento, tá, pessoal? Então, pessoal, vou tomar um chazinho aqui, tá? Para a gente iniciar a nossa primeira parte, né?
do tema de hoje. Qual é o tema de hoje, pessoal? Você sabe? Qual é o tema? Vou dar uma luz aqui para a gente começar nosso estudo aqui, né, pessoal? Então, o tema de hoje, né, não poderia ser porque eu senti esse fluxo, tá, pessoal? Esse fluxo gostoso da espiritualidade, tá, pessoal? Porque espiritualidade não é só eu estar aqui gravando, tá, pessoal? Não é só estar aqui nessa. O fluxo da vida, a espiritualidade, é no seu dia a dia. É ontem mesmo, quando eu saí para estar resolvendo essas coisas com a pessoa ali. Então, é esse fluxo aí, essa coisa gostosa que a gente vive a cada dia, né? Com Deus, com a conexão com Deus e até quando a gente parou para comer alguma coisa lá no shopping, né? E a gente ficou falando de espiritualidade. Teve um segurança lá do shopping que ficou interessado no que eu estava falando. Ele ficou interessadíssimo no que eu falava ali sobre coisas espirituais, tá? Então, é muito gostoso esse filme. Então, aí o tema de hoje que eu vou falar é o que é o fluxo da vida espiritual. Então, o que é isso, pessoal? Esse fluxo da vida espiritual que a gente está levando. É uma coisa maravilhosa. Você está conectado, deixando o espírito fluir através da sua vida, tá? As pessoas que estão do seu lado, elas sentem a vibração, elas sentem as coisas. Então, é a gente viver assim, tá, pessoal? Porque isso vai ajudar a nossa jornada aqui, vai fazer com que a gente cresça espiritualmente, a gente se dedique à nossa espiritualidade, tá? Tudo isso contribui, tá, pessoal? Então, aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que vibrar nesse estado de perfeita sincronia? Porque você está em sincronia com as energias. O fluxo da vida é você estar em sincronia com esse estado de consciência, você está nesse estado vibrando, né? Essa energia mais elevada, uma energia que lhe traz harmonia aqui no seu dia a dia. Então, é a gente estar em perfeita sincronia com isso. Se você não está em sincronia com essa energia, em perfeita sincronia, você não está entendendo, você está desequilibrado. E você entrar no fluxo da vida é você fazer isso. Por quê? Fluxo é o quê, pessoal? É aquilo que está fluindo, né? Está passando assim a água. Você não vê não fluxo. Quando tem um interrompimento, a água fica interrompida. Então, o que é o fluxo da vida? É quando as nossas energias, a gente está funcionando, pessoal, né? Consciencialmente, vibracionalmente, ali com aquela tranquilidade. Então, é quando a gente está funcionando assim. Porque se a gente tem perturbação na cabeça, tem traumas ali que a gente não cuida, tem coisa, a gente não flui, né? A nossa vida não tem aquele fluxo da vida espiritual que é desejada por Deus, né? Que a gente viva nesse fluxo. Mas será que as pessoas querem viver nesse fluxo, pessoal? Essa é a pergunta, porque ela vai ter que trabalhar a espiritualidade, trabalhar o pensamento, a emoção, vai ter que trabalhar todas essas coisas, tá? Entende, pessoal? E a gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Mas vamos aqui para o nosso tema de hoje, que eu vou dar uma ênfase aí para vocês entenderem o que é isso, tá? Então, a primeira pergunta é: o que é o fluxo da vida espiritual? Então, pessoal,
que é que ele fala aqui? Ele fala o fluxo da vida espiritual, também chamado de estado de fluxo, né? Também é chamado de estado, porque a consciência, né? O fluxo cósmico. Então, é onde você entra num fluxo cósmico. E é um estado mental, então, né? No seu campo mental, em que a pessoa se sente totalmente imersa, envolvida em uma atividade, perdendo a noção do tempo e do espaço, experimentando uma sensação profunda de satisfação e realização. Então, é aonde você está, sua consciência está mentalmente, né? A sua mente está no presente e você está envolvida com aquilo. Aí você perde a noção do tempo. Então, não existe tempo, tá, pessoal? A gente só percebe o tempo porque quando a gente fica no ego aqui, a gente percebe o tempo. Mas se a gente entra nesse estado aqui, pessoal, a gente fica imerso, fica envolvido na atividade. Então, principalmente a atividade que dá prazer. Você vai fazer uma atividade que lhe dá prazer à sua alma. Então, você se envolve tanto, você se alegra tanto. É igual eu aqui, pessoal. Eu fico fazendo isso aqui e quando vê, passa o tempo aí, eu nem sinto. Foi também uma sensação que eu senti quando eu era mais jovem, né? Que é eu toco violão, né? Eu tocava música, então eu ficava tão envolvido ali em aprender a música, em tocar ali as coisas, que passava a hora de comer, às vezes até minha mãe chamava, olha, vem comer e tal, não sei o que, quando eu era jovem, porque eu estava tão envolvido na coisa, tá? Eu acho que a maioria das pessoas já sentiram isso, pessoal. A atividade que ela está fazendo, que ela não percebe que o tempo passou, né? Ela está tão ali, está trazendo tão prazer a ela de fazer aquilo, que ela esqueceu de, como é que se diz? Do tempo, né? E ela sente uma satisfação, realização profunda ali, uma sensação profunda. Então, que vem da alma, né? E aí, pronto, pessoal. Aí você está nesse fluxo da vida. Você está vibrando nesse estado de perfeito sincronia com o universo. Porque está lhe trazendo prazer. Então, o que é que você faz na sua vida que vai lhe trazer prazer? Aquilo que como é que se diz? O seu propósito da alma, pessoal. Você tem que buscar esse propósito, porque senão você vai viver aqui, pessoal, quase a maioria das pessoas estão vivendo aqui, não está parecendo um fardo, um peso. Ela está vivendo a vida aqui, ai meu Deus, ai não estou aguentando mais, ai meu. Ontem eu saí, foi cansado, né? Depois tanto que eu dormi, eu dormi igual uma pedra que eu saí o dia todo. Eu fiquei cansado, mas eu curti, sabe? Você sabe como é que você quer fazer de novo, por mais que foi cansado, você quer fazer, porque teve gozo da alma. Então, é isso, pessoal. Porque a gente tem que estar no nosso propósito de vida, conectado com a nossa. A gente vai passeando, aproveitando as coisas, tá? A gente vai aproveitando. Então, nossa, pessoal, tem muita coisa boa para a gente aproveitar nessa realidade, tá? Eu sei que tem muitas coisas aqui que é muito pesada, mas a gente pode escolher, pessoal, tá? A gente pode escolher lugares, pessoas. A gente pode para a gente levar uma vida mais equilibrada e harmoniosa, tá? Aí ele fala, o fluxo da vida espiritual é um estado, não. Quando fala de estado, não é o estado aqui da Bahia, né, de São Paulo, não está falando desse estado, desse estado não, tá, pessoal? Está falando do estado da consciência. Então, está falando da sua consciência. É um estado de
completa harmonia entre o pensamento, o sentimento e a sua ação. Então, você está em sincronia, em harmonia com o seu pensamento, então, mente, sentimento, coração, né? Então, mente e coração, você está alinhado. E suas ações, então você está alinhado às suas ações que você está fazendo aqui nessa realidade. Né? Fazendo aquelas ações, a vontade de Deus, né? A vontade da espiritualidade está fazendo aquilo verdadeiramente que a espiritualidade mandou. Como se a pessoa estivesse em perfeita sincronia com a vida. Então, como ela estivesse em perfeita sincronia com a vida, ela está naquela sincronia, era onde ela devia estar, o que ela deveria estar fazendo. Então, ela está em perfeita, porque ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Tá, pessoal? Ontem eu estava no lugar aonde eu deveria estar. Por isso que eu estava nessa perfeita sincronia com a vida, tá? E fluiu, como é que se diz? Naturalmente, né? Tem até uma música aí, os pagodeiros cantam aí, né? Deixa acontecer, como é? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Então, deixa a vida acontecer naturalmente, né? Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Deixa acontecer. Você já viu essa música aí, pessoal? Eu vejo que o pessoal toca muito aí essa música, tá? Então, você vai estar numa perfeita harmonia, aquilo aonde você deveria estar fazendo. Quando você segue esse fluxo da sua vida espiritual. Tá, pessoal? O que mais, pessoal? Ele fala o conceito, né? Porque é um conceito aí. Esse conceito é falado mais no meio da espiritualidade, né? O meio que as pessoas das espíritas falam mais desse fluxo da vida. Mas também é uma coisa também que vários outros grupos religiosos falam também. Então, o conceito de fluxo da vida se refere à dinâmica contínua e interconectada das experiências e eventos que compõem a existência humana. Então, é você estar interconectado a essas experiências, né? Evento que acontece na vida, na existência humana. Então, você tem que estar, você é um ser multidimensional, né, pessoal? A gente é um ser multidimensional. Por quê? A gente é corpo, alma e espírito. Então, além de a gente ter contato com o mundo espiritual, a gente tem uma alma, tem um corpo que a gente experimenta aqui as sensações dessa realidade. Então, e isso que é o difícil de a gente equilibrar tudo isso aqui nessa existência, tá, pessoal? Então, ele diz que a fluxo da vida é essa interconectada com as experiências, eventos que compõem a existência. Este fluxo é influenciado por uma série de fatores. Então, existe uma série aí, não é série de filme, não, tá? É o filme da sua vida, tá? Uma série de fatores que inclui emoções, coração, né? Sentimento, pensamento, então, mente, né? E ações, então, seu comportamento aqui nessa realidade. Como é que tá isso tudo? Como é que tá essas partes tudo aí, pessoal, na sua vida? Você já parou para pensar? Meu Deus, não é fácil a nossa vida de ser humano, né, pessoal? Aí ele fala que se entrelaça para criar narrativa pessoais de cada indivíduo. Então, todas essas emoções se entrelaçam para criar uma narrativa
da sua vida. Compreender o fluxo da vida é essencial para o desenvolvimento pessoal e buscar por um estado de equilíbrio e harmonia. Então, é essencial, tá, pessoal? A gente está nesse desenvolvimento. O fluxo da vida é você estar conectado à sua espiritualidade. Para que você entre nessa vida aqui, nessa frequência, uma frequência mais evoluída. Então, a sua emoção tem que estar equilibrada, seu pensamento tem que estar nas coisas do alto, então, as coisas elevadas da espiritualidade. Suas ações têm que ser ações bondosas, tá, pessoal? Ações que vá fazer o bem a outra pessoa. Então, isso tudo vai contribuir para que você entre nesse fluxo da a vida de Deus, porque a gente só tem vida quando a gente está conectado à fonte. Se a gente não tiver quando a gente não tem vida, tá, pessoal? Você vai viver aqui, vai viver uma vida sofrendo aí, uma vida, eu quero ir embora daqui. Por isso que tem muita gente, tá, pessoal? Tá querendo ir embora daqui. Tá querendo deixar porque não tá tendo gozo na alma. Tá, pessoal? A gente busca o gozo do nosso ego, da nossa carne aqui, é importante, tá? Mas o gozo da alma também precisa. O gozo da alma é qual? É quando a gente está conectado a Deus, pessoal, a espiritualidade. É que está trazendo alegria genuína, verdadeira para a gente. E aí, quando a gente tem, né? Eu lembro que a gente comeu lá uma torta, a gente ficou se deliciando, né? Então, são gozos da carne, a gente comer, a gente ter sexo, a gente fazer essas coisas aqui, mas quando a gente faz aquilo com amor, sentindo as coisas, tem mais prazer e aquilo dá uma satisfação de a gente estar vivendo, pessoal. Porque tem gente até, pessoal, perdeu vontade de tudo, faz assim, tá bom aí, Nossa, pessoal, eu estou aqui lutando para que você, pessoal, tenha vida na sua alma, tá? Saia dessa frequência, tá? Estou aqui me esforçando com toda a dificuldade que eu tenho para que você tenha uma alegria na alma, pessoal. Que eu sei que tem muitas pessoas, até pessoas que estão em grupo religioso estão assim, pessoal. Tá? Aí vai, até o momento, tá, pessoal, que a pessoa pensa até em desistir da vida. Eu vou. E ela vai pensar que vai resolver, mas vai piorar o problema dela, tá? Ela tendo essa atitude, tá, pessoal? Por isso que eu tô aqui. Eu espero que o meu vídeo contribua, ajuda vocês, tá? A entrar nesse fluxo da vida, a conexão com as pessoas, você se divertindo, tendo gozo das coisas, tá? Aí ele fala, o principal elemento que compõe o fluxo da vida, né, pessoal, inclui a percepção, a ação e a reflexão. Então, inclui isso, você tem que ter uma percepção do que você está vivendo, qual é a sua ação que você está colocando aqui, e ter uma reflexão sobre aquilo. A percepção é a forma como interpretamos o mundo ao nosso redor. Então, como é que você está interpretando o mundo ao seu redor? Enquanto a ação se refere à escolha que fazemos em resposta a essa percepção. Então, você está tendo uma percepção distorcida, uma percepção das coisas boas da vida, então você vai ter uma resposta segundo essa percepção. Por isso que quando você desperta a consciência, isso é importante para que você veja o lado bom da vida. Entende, pessoal? Porque quando a pessoa só vê coisa negativa... Nossa, pessoal, eu conheço gente que só vê coisa negativa da vida. Tá? Então, isso é uma pessoa que não é grata, está reclamando de Deus. Então, está reclamando porque Deus colocou ela aqui, nessa realidade.
Então, é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, a reflexão, por sua vez, permite que revisitemos nossa experiência e aprendemos com ela. Então, por isso que a Bíblia ela diz todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. Então, toda a nossa experiência, até aquela experiência que não foi boa, né, pessoal? Porque a gente aqui, pessoal, não tem só experiência boa. A gente tem que acordar para a vida, tá? Eu tô vendo aí gente religiosa, tá até do meio espiritualista fazendo propaganda, parecendo que você vai viver uma vida, uma fantasia no mundo mágico de Oz, tá? Colocando essa propaganda da espiritualidade para as pessoas. Para que vocês estão fazendo? Por que eles fazem isso? Porque você quer viver nesse mundo mágico de Oz. Né? Você sabe aquele filme Mundo Mágico de Oz? Você quer viver, né? E aí você entra numa ilusão. É uma ilusão, pessoal. Então, os religiosos, os espiritualistas, estão vendendo isso porque eles querem atrair vocês, pessoal. Porque eles sabem que vocês aqui estão sofrendo. Eles sabem. Então, como é que eu vou atrair? Por isso que o que é que os pastores falam? Você que está desempregado, você que está sofrendo aí, você que está com problema na família, você que está aí sem um casamento, você que está assim. Então, é todas essas coisas que a gente aqui sente sofrimento. Tá? Você que está sem esperança, venha. A mesma coisa agora, os espiritualistas também. Vocês que estão aí doentes, vocês que estão sofrendo, venha aqui, venha. É assim. É a verdade. A verdade aí começou da espiritual. Aí ele fala, revisitemos nosso... E com ela nos ajustamos no comportamento futuro. Então, a gente tem que se ajustar o nosso comportamento para o futuro. Tá? Juntos esses elementos formam o ciclo e nos ajuda a navegar pela complexidade da vida. Então, a vida aqui é complexa, pessoal. Não é fácil de se viver, não é fácil de jogar essa vida aqui. Então, precisamos de um guia, temos que passar o controle para esse guia, o Espírito de Deus, para ele nos guiar, porque a gente não sabe jogar muito aqui, tá? A gente precisa da ajuda dele para ir navegando por aqui, né? Eu tenho um barco que navega pelo mar, então a gente ir navegando com alegria e a gente ir vivendo até o momento que a espiritualidade já encerrou sua participação aí como ator, né? Um ator e atriz da sua vida. Então, está encerrado aí. Pelo menos já encerrou esse papel da sua novela. Entende? Até encerrar o papel da nossa novela aqui, tá? E a gente tá vivendo nessa encarnação, tá, pessoal? Então, a gente precisa entrar nesse que vai ajudar a gente a navegar pela essa complexidade dessa vida. Tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala a consciência, né, da gente, né? Sabe que isso é uma consciência, desempenha um papel crucial no fluxo da vida, pois permite estar presente e atento à nossa experiência. Então, se você está desperta à consciência, você vai estar presente e atento nas experiências que estão acontecendo. Por isso que é importante estar desperto. Uma consciência que não está desperta, ela não está entendendo o jogo que ela está jogando. Ela está no jogo, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Aí sofre, tá? Está afastado da espiritualidade dela, está longe de Deus. Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus. Ai. Aí
acha, né, na mente, e o inimigo coloca que acha que ela saindo daqui que vai melhorar. E não é assim, é um estado da sua consciência. Tá? Aí ele fala, quando estamos conscientes, né, despertos, conseguimos identificar padrões em nossas emoções. A gente começa a avaliar como está essa emoção e comportamento, o que nos ajuda a tomar decisões mais informadas, né? Essa consciência também nos permite reconhecer a interconexão. Então, que a gente é um ser dimensional entre as ações e as suas consequências. Então, a gente começa a perceber, então, por isso que a gente que é espírito sabe que a nossa ação aqui ruim nessa vai afetar a nossa vida. Quem é aqui do meu canal sabe disso. Então ela toma bastante cuidado agora, tá? Porque o nosso pensamento, as nossas ações têm consequência na nossa vida quando a gente está aqui, tá? Ele fala promovendo uma vida mais intencional, então, com intenção, né? E significativa. Então, quando a gente está cuidando do nosso pensamento, da nossa emoção, a gente trabalhando lá, a gente entrando numa frequência boa, a gente está cuidando da nossa vida aqui. Então, nossa experiência aqui vai ser mais, como é que se diz, significativa, feliz, pessoal. Tá? Então, mas a gente precisa estar desperto, trabalhando esses nossos lados. O lado da mente, da emoção, trabalhando na conexão com a nossa espiritualidade, com o divino. Então, a gente, para ter um fluxo, entrar no fluxo da vida, a gente precisa fazer isso. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem para onde correr. Então, quando a gente está bem aqui, você entra numa harmonia, tá? Se você deixa o corpo, pronto, pessoal. Você vai com uma frequência, uma dimensão aonde você está vibrando. Agora, se você está mal, você está em depressão, você está com ansiedade, você está aí turbulento aí. Quando você deixa o corpo, você pode ir para ficar na região mais baixa, sofrendo ali por um determinado tempo, tá? Mas você vai prosseguir na sua jornada, tá? Aí ele fala, embora o fluxo da vida seja uma experiência natural, então, é uma experiência natural que a gente entra, a gente fica se sentindo mais leve, é natural do espírito. Ela pode ser desafiador. É isso, né, pessoal? Tudo tem dificuldade, desafio. Nada é fácil. Eu queria que tudo fosse fácil, mas não é, pessoal. Aí ele fala, fatores como estresse, ansiedade e trauma podem interromper esse fluxo. Então, se você, pessoal, está nessa frequência de estresse, ansiedade, trauma, né? Que aconteceu às vezes na sua infância, você tem que cuidar disso, porque está atrapalhando o seu fluxo da vida. Tem muita gente que parou no tempo, pessoal, por causa de trauma que aconteceu na vida dela. Pessoas agora estão com estresse, entrando na ansiedade. Então, as pessoas param no tempo. Você não entra no fluxo para você ir evoluindo. Ela está parada ali com aquele sentimento, tá, pessoal? E precisa se ressignificar isso aí, tá? Para você fluir bem e aproveitar a vida aqui do momento, a vida do presente. Você tem que fazer isso, pessoal, porque senão não tem o que fazer, pessoal. Senão você vai ficar parado no tempo. Ele fala, interrompe esse fluxo, cria bloqueio que dificulta o progresso pessoal. Então, progresso tanto pessoal como espiritual da pessoa. Está bloqueado o chakra, pessoal. Então, você precisa
ir liberando essas coisas. Trauma, pensamento negativo, tá? Nossa, pessoal aqui do meu canal, tá? Tinha muitas pessoas, graças a Deus, tá, pessoal? Que agora elas estão funcionando, estão entrando no fluxo da vida, tá? Desbloqueou vários chakras, então ela se tornou mais perceptível, ela é médio, então essas coisas, tá? Que ajudou ela a viver aqui, tá, pessoal? Tem muitas aí, pessoas aí, tá? É por isso que eu gravo o meu vídeo aqui, para ver se ajuda essas pessoas, tá? É isso, pessoal. Vocês são meus irmãos espirituais. Eu, como espiritual, eu tenho que ajudar vocês de alguma forma. Vocês não estão entendendo aqui, estão sofrendo nesse mundo, né? E de alguma forma, né? Eu ajudar vocês aí. É o que eu estou tentando fazer. Aí ele fala, é fundamental reconhecer esse desafio e buscar estratégia para superá-lo, como prática de meditação, terapia e outras formas de autocuidado que pode ajudar a restaurar o fluxo natural da vida. Então, a gente, para ajudar vocês, tá, pessoal? Por isso que existe aí as práticas que tanto práticas espirituais, né? São práticas espirituais que ajudam a nossa consciência, o nosso espírito a entrar no fluxo da vida aqui nessa realidade. A gente viver melhor aqui. Então, qual é essas práticas? Ele diz, esses desafios é buscar estratégia para superar. Então, quais são essas estratégias? Como prática de meditação, tá? Aqui a gente medita, né, pessoal? Vocês que são do meu canal, a gente medita aqui. Terapia, né? A gente tem que buscar, se você tem um trauma aí, tá, pessoal? Que foi na infância ou na adolescência aí, alguma coisa aconteceu que aquilo você disse, ô irmão Samuel, eu não estou conseguindo viver mais, essa coisa vem na minha cabeça, isso me traz muita angústia. Então, tem que procurar uma terapia, pessoal. Os terapeutas tá aí, os psicólogos, os psicanalistas, tá? Eu aqui sou um terapeuta também, tá, pessoal? Mas um terapeuta com a visão mais holística, tá? Mas se você procurar um psicólogo, um psicanalista, aí tá tudo certo também, pessoal. Ele vai cuidar da sua mente, das suas emoções, ele vai estar cuidando da alma. Entende, pessoal? Ele vai estar cuidando da sua alma. Mesmo que ele não saiba sobre essas coisas espirituais que eu falo aqui, tá? Mesmo que ele não tenha conhecimento. Ele operando ali, ele vai ajudar você, tá? Então, e aí a gente tem práticas espirituais que é oração, né? Oração, estudo das escrituras. Então a gente expandir a nossa... Isso vai ajudar a gente a gente vai ajudar a gente a restaurar o fluxo natural da vida. Então, a minha pergunta é, por que temos que vibrar nesse estado de perfeita sincronia? Por que, pessoal? Porque se a gente não vibrar nesse perfeito estado, a gente pode dificultar o nosso progresso pessoal e espiritual. Então, se a gente não começa a entrar, a gente dificulta isso aí. A gente tem que entrar na perfeita sincronia. Então, a gente trabalhar nossa mente, nossa emoção, né, a alma, e trabalhar a conexão com a nossa espírito, que é a conexão com o nosso ser divino. Com Deus, né, pessoal? A gente tem que fazer isso. Senão, não funciona, tá, pessoal? A gente vai viver uma vida aqui, né? Às vezes até a gente vai fazer coisa, a gente tem dinheiro, vai passear, né?
como eu conheci eu conheci pessoas, né, pessoal? Ela tinha condição, ela viajava, mas ela não tinha satisfação das coisas que ela estava fazendo. Então, você, mesmo que você vá passear no lugar que não tem dinheiro, você vai ali só com um dinheirinho para comprar um picolé, um geladinho. Mas se você vai nessa fluxo da vida, você vai numa alegria, pessoal. Não é o muito que você vai ter aqui que vai lhe trazer felicidade. A felicidade está dentro de você. Lembra do que eu já falei aqui no vídeo? Não é o muito, às vezes você vai comer até uma coisa que, mas você vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Entende, pessoal? Aí ele fala, os relacionamentos são uma parte essencial do fluxo da... Então, a gente com quem se relaciona, pessoal, é importante, tá? Porque tem cada consciência aqui que a gente se relaciona que não é fácil, tá, pessoal? Tira a gente do nosso equilíbrio. Então, tira você do futuro. Ou pode ter relacionamento, tá? Que pode fazer com que você cresça espiritualmente, ajude você a evoluir pessoalmente e espiritualmente. É isso. Por isso que a gente tem consciência de quem a gente vai escolher, principalmente se for uma pessoa, uma mulher, um marido, para estar do seu lado. Porque se você escolhe uma pessoa que não ajuda você espiritualmente, né? O que é que vai acontecer com você, pessoal? E tem os problemas de muitas pessoas de tá parando a vida dela, tanto pessoal como espiritual, são problemas de relacionamento, tanto da família como do casamento, né? A maioria dos problemas que vai levar para os terapeutas são esses aí, tá? Só é a bagaceira de, que tá vivendo ali junto, tá, pessoal? Aí ele fala, eles, né, o relacionamento influencia nossas emoções. Não tem como, pessoal. Se você, por exemplo, eu arranjo uma mulher que me envolvo com ela emocionalmente, energeticamente, você acha que não vai afetar a minha emoção, pessoal? É por isso que eu tomo cuidado até agora, para ter a relação. Não tem como. Então, as pessoas estão sofrendo por causa disso, pessoal. Porque estão fazendo assim, se relacionando com... parecendo que é trocando de camisa, né? Influencia nossas emoções, decisões que a gente vai ter e, consequentemente, nosso bem-estar geral. Então, pode influenciar nosso bem-estar geral para o bem ou então para o mal. A qualidade das interações que temos com o outro pode facilitar ou dificultar o fluxo da vida. Então, vai depender, tá? Vai depender de que você está se relacionando. Se você está relacionando com pessoas bagaceiras, vai dificultar um pouco para você, tá? Mas se você está se relacionando com pessoas que têm um fluxo, que é espiritual, que lhe ajuda a crescer, tá? Então você vai ter facilidade de você entrar nesse fluxo da... Não tem pra onde correr, pessoal. Você entende agora os nossos problemas da onde tá vindo? Tá vindo desses relacionamentos, tá, pessoal? Mas é isso. Faz parte do jogo e a gente tem que aprender a jogar esse jogo, pessoal. Se a gente não aprender a jogar esse jogo, a gente vai sofrer um pouquinho até a gente aprender. Aí ele fala, cultivar relacionamento saudável. Então, o que é relacionamento saudável? É a pessoa que come fruta saudável? Não, é pessoas que estão com pessoas saudáveis, não pessoas doentes. Porque pessoas que é bagaceira são pessoas doentes, pessoal. Não são pessoas saudáveis, elas estão passando uma energia negativa, uma energia de doença. Então, a gente tem que se
relaciona com pessoas saudáveis e significativas, né? É fundamental para manter o fluxo positivo. Então, é fundamental para que, se você está num fluxo positivo, então, se você se relaciona com pessoas, você mantém aquele fluxo. Agora, você está num fluxo positivo, mas é o que é que se acontece? Você se relaciona com pessoas bagaceiras. Tá doente espiritualmente. Então, a doença dele vai afetar você. Não tem o que fazer, pessoal. É isso que está acontecendo na nossa estampada cara. É isso que está acontecendo. Aí quando a gente vai se dar de conta, já aconteceu. Você já está envolvido, você já está com as frequências, né? Está com o sentimento. Então, é preciso agora trabalhar e começar tudo de novo. Tá? É isso. Não tem o que fazer. Então, aí o que é que ele fala? É para manter o fluxo positivo. Então, você tem que se relacionar com essas pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis é aquelas que tá com a frequência boa, pensamento positivo, tá? Para que você não adoeça. Porque se você se relaciona com pessoas, principalmente quando se é um relacionamento de homem e mulher, tá? Com relacionamento íntimo, tá? Aí tem uma força muito forte, porque envolve a energia do sexo, tá, pessoal? Aí vai pegar você de qualquer jeito. É por isso que eu não me envolvo assim, relacionamento sexual com nenhuma mulher, por causa disso. Porque se for uma mulher aí bagaceira, eu vou me desmoronar aqui. Eu não vou estar aqui falando de espiritualidade para você de jeito nenhum, tá, pessoal? Eu vou estar todo, o pensamento negativo, vou estar todo, posso cair até em uma depressão, em alguma coisa assim, tá, pessoal? E precisar de ajuda, tá? Então, por isso que a gente tem que manter o fluxo positivo com esse relacionamento positivo, saudável, né? Pois essas conexões nos oferecem apoio, amor e compreensão. Então, essas conexões que a gente tem um relacionamento com pessoas positivas, saudáveis, né? Isso vai favorecer a gente. A gente entra naquele amor, aquela compreensão para as pessoas, tá? Então, isso ajuda muito, tá, pessoal? Faz parte, tá? Daqui do processo. Então, isso aqui são maneiras de a gente lidar, pessoal, com a realidade aqui, para a gente entrar nesse fluxo da vida. Se você é um cara que aperta o pé no acelerador, sai aí na bagaceira, você vai ter complicações. Não tem para onde correr. Aí ele fala, para vivenciar plenamente o fluxo da vida, é importante adotar prática que promova autoconhecimento, então, buscar, né, e o crescimento pessoal e espiritual. Isso pode incluir definição de metas e prática de meditação, oração, estudo das escrituras. Então, você tem que colocar uma meta todo dia, né? Por isso que todo dia aqui eu gravo. Ontem que eu não gravei, que eu tive que sair para fazer esse trabalho também, porque é um trabalho espiritual também, tá? Então, meditação, estudo e buscar por nova experiência que amplie nossa perspectiva. Então, buscar essas experiências. Ontem eu fui buscar essa experiência, né, de ajudar outra pessoa a fazer o bem, tá? É uma atividade que a gente buscar essa nova, que vai ampliar minha perspectiva. Então, vai trazer nova frequência, nova energia. Então, a gente vai entrar nesse fluxo. Foi o que eu senti, tá, pessoal? Quando eu estava ontem fazendo, porque ontem eu não gravei aqui para vocês. Vocês ficaram com saudade aí. Eu vi aí que a visualização dos outros vídeos aí aumentaram aí. Eu vou pegar isso aqui para assistir do irmão Samuel.
É isso, pessoal. Vá assistir nos outros vídeos quando eu não puder gravar, tá? Que eu sair para alguma coisa, tá? Vocês vão assistir nos outros vídeos que vocês não assistiram, tá? Para vocês ficarem sempre estudando nessa frequência. Aí ele fala, ao nos engajarmos ativamente nesse processo, né, de tá buscando essas práticas, essas experiências, podemos criar um fruto mais harmonioso e gratificante. Então, vamos criar, pessoal, essa energia gostosa. Então, quando você está fazendo bem a outra pessoa, você está criando uma energia gostosa, então fluxo, aonde você se sente mais alegre, pessoal. É maravilhoso, tá, pessoal? Vocês precisam sentir isso, tá? Aí, o que mais, pessoal, ele fala? Ele fala, a espiritualidade também pode desempenhar um papel significativo no fluxo da vida. Então, por quê? Porque quando você está trabalhando essa sua espiritualidade, né? Vai desempenhar que você entre num fluxo gostoso da vida. É gostoso, tá? Aí ele fala, muitas pessoas encontram um sentido mais profundo, então, sentido da alma, né? E o propósito de vida. E se conecta com algo maior que ela mesma. Então, ela se conecta com Deus, pessoal. Nossa, você estando sendo dirigido por Deus, conectado a Deus aqui, então tudo que você vai fazer, você ali vai fazer com aquele amor, você vai estar envolvido. Então, você vai fazer tudo bem com alegria. É muito gostoso, tá? Aí ele fala, essa conexão pode ser uma fonte de força e resiliência. Então, onde você tem força e resiliência, por mais que as coisas aqui estejam ao contrário, você aguenta o tranco aí, ajudando a navegar pelo altos e baixos da vida. Então, vai ajudar você a navegar seu barco aqui nesse altos e baixos da vida. Porque a nossa vida é assim, pessoal. Às vezes a gente não só tem alegria, tá? Tem momentos difíceis que a gente enfrenta. E a gente precisa enfrentar com Deus, com a conexão com Deus, porque Ele vai nos ajudar, pessoal. Tá? Aí ele fala, práticas espirituais, seja através de meditação, oração, forma de expressão, pode enriquecer esse fluxo da vida. Então, essas práticas vão ajudar a gente a ter essa conexão com esse Deus, pessoal. E nos ajudar nos momentos, a gente tanto no momentos alegre, quanto no momento baixo da nossa vida, no momento triste, momento que estamos numas coisas, às vezes por alguém da nossa família não estar mais com a gente, dificuldade também de não ter dinheiro, coisas, às vezes doenças que a gente vai enfrentar. Então, Deus, a espiritualidade, pode ajudar nessa nossa dificuldade também. Tá, pessoal? Aí, o que mais, pessoal? Vamos parar aqui, tá, pessoal? Que já 53 minutos. Vou parar aqui e eu vou ali fazer uma merenda, tá? Quando eu voltar, eu vou gravar aqui a segunda parte, tá, pessoal? Sobre esse fluxo da vida, né? É muito importante, né, pessoal? A gente ter compreensão disso, a gente principalmente que temos chamado, a gente é espiritual, a gente precisa entender isso, tá? Aqui é assim, pessoal, a gente perde, ganha aqui, nada disso, tudo que a gente perde ou ganha aqui, nada interessa é a nossa conexão, tá? Então vamos para a segunda parte, tá, pessoal? Vamos parar aqui, segunda parte, vou ali fazer uma merenda, daqui a pouco eu volto. Então, até a segunda parte.